atenção pelo crescimento. O número de suicidas no país passou de 4,2 para 4,9 em cada 100 mil habitantes na população de todas as idades, e de 4,4 para 5,1 a cada 100 mil jovens, entre 1998 e 2008. É justo citar nestas reflexões o hercúleo esforço de uma das organizações não governamentais ONG mais antigas do Brasil, o 110, Centro de Valorização da Vida, que tem enfrentado o assunto como um problema que se pode prevenir na grande maioria das vezes, e esse é um dos maiores esforços do 110. Acreditam seus membros que o estudo e a discussão do tema é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais da saúde, os jornalistas e governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance nessa frente. A principal iniciativa do 110 é o Programa de Apoio Emocional, realizado por telefone, chat, e-mail, VoIP, correspondência ou pessoalmente nos postos da instituição em todo o país. Trata-se de um serviço gratuito, oferecido por voluntários que se colocam à disposição do próximo em uma conversa de ajuda, preocupados com os sentimentos dessa pessoa amargurada. Na literatura espírita há boas obras que abordam o assunto. Temos como exemplo especialmente o Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro e Memórias de um Suicida, de Ivônia Pereira. O Codificador, no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, deixa enorme contribuição em exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual e, especificamente no capítulo V, da segunda parte, onde aborda a questão dos suicidas. Em suma, o espírita tem várias razões a se contrapor à ideia do suicídio, principalmente a confiança de uma vida futura, em que, sabe ele, será de tal maneira mais venturosa quão mais difícil e abdicado tenha sido na terra. Assim ensinou Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Suicídio, suprema rebeldia à vontade de Deus. O suicídio é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Suas matrizes causais são numerosas e complexas. Pesquisas assinalam que o comportamento suicida tende a ser mais expressivo nas famílias em que os fatores biológicos e genéticos desempenham maior probabilidade de risco. Os determinantes do suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, delírios crônicos. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que aumenta o risco de suicídio. Há os processos depressivos, onde existem perdas de energia vital no organismo, desvitalizando-o, e, consequentemente, interferindo em todo o mecanismo imunológico do ser. Sob o ponto de vista sociológico, o suicídio é um ato que se produz no marco de situações anômicas, em que os indivíduos se veem forçados a tirar a própria vida para evitar conflitos ou tensões interhumanas, para eles insuportáveis. Emile Durkheim registra que a causa do suicídio quase sempre é de matriz social, ou seja, o ser individual é abatido pelo ser social, absorvido pelos valores, sem valor, como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não ser um perdedor, de ser o melhor, de não falhar. O homem se afasta de si e de sua natureza. Sobrevive de aparências para representar um papel social, como protagonista do meio. E, nesta vivência neurotizante, ele deixa de desenvolver suas potencialidades, não se abre, nem expõe suas emoções e se esmaga na sua intimidade solitária. Sociologicamente corresponde a uma situação em que há divergência ou conflito entre normas sociais, tornando-se difícil para o indivíduo respeitá-las igualmente. Há estudos indicando que de 30 a 40% da população mundial terão depressão uma vez ao longo da vida, pelo menos,
mormente na juventude. Até porque, o jovem sofre muito por não conseguir entender, nem se sentir entendido. Muitas vezes a sociedade se revela para ele, como referência de amarguras e instabilidade. Deste modo, age sente de forma volúvel, sem entender o porquê dessa volubilidade. Sente um vazio em si mesmo e se sente muito só. Destarte, passa facilmente do riso às lágrimas, da alegria à tristeza, e da tristeza, muitas vezes, à depressão, que se instala devoradora, silenciosa, perversa, emudecendo-o, asfixiando-o, sobrevindo uma irritabilidade constante, o cansaço, o desânimo, as ideias de inutilidade e, por fim, o suicídio. Geralmente, inconsciente de que de todos os desvios da vida humana o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. O autocídio é o ponto máximo da insatisfação interior e é, equivocadamente, a solução de extremo desespero, como sendo o único meio para fugir da depressão. O self do suicida, naquele momento, está tão fragilizado, que o instinto da morte o domina. Em termos percentuais, 70% das pessoas que cometem suicídio, certamente sofriam de um distúrbio bipolar, maníaco-depressivo, ou de um distúrbio do humor, ou de exaltação, euforia, mania, que desencadearam uma severa depressão súbita, nos últimos minutos que antecederam aos de suas mortes. O suicídio pode ocorrer, tanto na fase depressiva, quanto na fase da mania, sempre consequente do estado mental. A doutrina espírita esclarece que o pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. A irritação, a crítica, o ciúme, a queixa exagerada, qualquer dessas manifestações, aparentemente sem importância, pode ser o início de lamentável perturbação, suscitando, por vezes, processos obsessivos nos quais a criatura cai na delinquência ou na agressão contra si mesma. Quando o indivíduo perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de manter a saúde física, psíquica e somática. André Luiz cita, nas suas obras, que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas, que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, através dos bióforos. Ela funciona ora como um som irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser, principalmente em atingindo as células nervosas a rigor. Não existe pessoa fraca, a ponto de não suportar um problema, por julgá-lo superior às suas forças. O que de fato ocorre é que essa criatura não encontra forças para mobilizar a sua vontade própria e enfrentar os desafios. Joana de Angelis assevera que o suicídio é o ato sumamente covarde de quem opta por fugir, despertando em realidade mais vigorosa, sem outra alternativa de escapar. O mais grave é que o suicida acarreta danos ao seu perispírito. Quando reencarnar, além de enfrentar os velhos problemas ainda não solucionados, verá crescida a necessidade de reajustar a sua lesão perispiritual. Portanto, adiar dívida significa reencontrá-la mais tarde, com os juros cuidadosamente calculados e cobrados, sem moratória. A questão 920, do Livro Espíritos, registra que a vida na Terra foi dada como prova e expiação, e depende do próprio homem lutar, com todas as forças, para ser feliz o quanto puder, amenizando as suas dores. Além de sofrer no mundo espiritual as dolorosas consequências de seu gesto, o suicida ainda renascerá com todas as sequelas físicas daí resultantes, e terá que arrostar, novamente,
A mesma situação provacional que a sua pouca fé e distanciamento de Deus não lhe permitiram o êxito existencial. Se os que precipitam a morte do corpo físico soubessem que após o ato suicida que ocorrerá, é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O que ocorrerá é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que ocorrerá é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. O que ocorrerá é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição. Certamente não cometeriam o autocídio, pois as consequências desse ato, como vimos, são lastimáveis. Na Terra é preciso ter tranquilidade para viver, até porque não há tormentos e problemas que durem uma eternidade. Recordemos que Jesus nos assegurou que o Pai não dá fardos mais pesados que nossos ombros e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ante o impositivo da lei da fraternidade, devemos orar pelos nossos irmãos que deram fim às suas vidas, compadecendo-nos de suas dores, sem condená-los. Até porque, todos os suicidas, sem exceção, lamentam o erro praticado e são acordes na informação de que sua prece alivia os sofrimentos em que se encontram e que lhes pareciam eternos. Tenhamos, pois, piedade dos que fugiram da vida pelas portas falsas do suicídio, pois eles carecem do amor, da graça e da misericórdia de Deus reveladas pela cruz, morte e ascensão de Jesus Cristo. Os sonhos são circundados de enigmas. Para determinados ortodoxos da academia, o sonho é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o estágio de sono. Os neurocientistas, de modo geral, afiançam que o sonho é apenas uma espécie de tráfego de informação sem sentido, que tem por função manter o cérebro em ordem. É verdadeiramente estranho que um fenômeno tão corriqueiro quanto o dos sonhos tenha sido objeto de tanta indiferença pelos arautos do conservadorismo da ciência mecanicista, e que ainda se esteja a desprezar a causa dessas visões. A metodologia da ciência dominante analisa tão somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas e ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e o sonho. Contudo, algumas janelas estão se abrindo. Recentemente os cientistas do laboratório de Ryukyuzuka Mitani, do Instituto Internacional de Pesquisas de Telecomunicações Avançadas ATR, de Kyoto, Japão, organizaram um interessante dicionário para definir por comparação os sinais do cérebro provindos das imagens do orbe dos sonhos. O estudo objetiva a interpretação plausível dos conteúdos das imagens oníricas através de um dispositivo decodificador das representações dos sonhos. A análise da atividade cerebral foi realizada por ressonância magnética, permitindo registrar as imagens que os voluntários viam durante os sonhos, e compará-las a uma tabela de correspondências entre a atividade do cérebro e objetos ou temas de diversas categorias. Para obtenção das imagens sensíveis era necessário que o voluntário fosse acordado durante o sono, a fim de descrevê-las. Será mesmo que uma pessoa que dorme pode ter consciência de que está sonhando? Sim, garante o psiquiatra holandês Dr. Frederik Willem van Eden, com absoluto respaldo do Dr. Stepan Laberge, da Universidade de Stanford, EUA. Os sonhos são cercados de mistérios desde os primórdios da existência humana. Para os povos antigos, eles carregavam algo de sobre-humano. Eram vistos como um meio de alguém receber orientações e mensagens do além, tanto das divindades quanto dos espíritos. Narrações sobre sonhos são recorrentes nas escrituras. O texto bíblico reúne mais de 700 citações de sonhos e visões. Grande parte do conteúdo do Corão, livro do Islã, foi revelada a Maomé em sonho. A oniromancia, a previsão do futuro pela interpretação dos sonhos,
tem ampla confiabilidade nas tradições judaico-cristãs. Consta na Torá e na Bíblia que Jacó, José e Daniel possuíam a habilidade de decifrar os sonhos. No Novo Testamento, José é avisado em sonho pelo anjo Gabriel de que Maria traz no ventre uma criança divina, e depois da visita dos reis magos um anjo em sonho avisa a fim de fugir para o Egito e quando seria seguro retornar a Israel. No islamismo, os sonhos bons são inspirados por Allah e podem trazer mensagens divinatórias, enquanto os pesadelos são considerados armadilhas de Satã. Defendem alguns estudiosos que as imagens consistentes na mente das pessoas no instante do sono são, muitas vezes, resultado de percepções e de memórias antigas que vêm à tona e se encaixam. Isso explicaria os sonhos que parecem trazer soluções para a vida real, como a história do físico alemão Albert Einstein, que concluiu a teoria da relatividade depois de um cochilinho. Paul McCartney, certa vez acordou com uma música maravilhosa na memória. Foi até o piano e começou a achar as notas. Tudo seguiu uma ordem lógica. Gostou muito da melodia e como havia sonhado com ela, não podia acreditar que tinha escrito aquilo. Foi a coisa mais mágica do mundo, disse o cantor. É dessa maneira que McCartney explicou a criação de Yesterday, meio século atrás. Abraham Lincoln viu, em sonho, cenas de seu próprio velório, uma semana antes de ser assassinado, relatando ao amigo Art Lamont, que escreveu o episódio em seu diário. Pensadores, cientistas e filósofos como René Descartes e Friedrich August Kekulé von Stradonitz também tiveram em sonhos visões reveladoras. Descartes, em viagem à Alemanha, teve uma visão em sonho de um novo sistema matemático e científico. Kekulé propôs a fórmula hexagonal do benzeno após sonhar com uma cobra que mordia sua própria cauda. O pai da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, afirmou ter tido um sonho no qual era mostrado o modelo da tabela periódica atual. Em 1900, com a publicação do livro Interpretação dos Sonhos, Sigmund Freud propôs dar um caráter científico à matéria. Os sonhos são cargas emocionais armazenadas no inconsciente, que projetam imagens e sons. Fazendo uma analogia, poderíamos pensar numa espécie de fotografia do inconsciente naquele momento. Por isso, o sonho sempre demonstra aspectos da vida emocional. Nos sonhos sua linguagem são o que Freud denomina de simbólicas. Para entender seus variados conteúdos, temos que reconhecer o que os símbolos representam nesse sonho. Os sonhos são a estrada fidedigna para o conhecimento da mente. Carl Gustav Jung, baseado na observação dos seus pacientes e em experiências próprias, tornou mais abrangente o papel dos sonhos, que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, mas sim uma ferramenta da psique que busca o equilíbrio por meio da compensação. Ao contrário de Freud, as situações absurdas dos sonhos para Jung não seriam uma fachada, mas a forma própria do inconsciente de se expressar. Ele aponta os sonhos como forças naturais que auxiliam o ser humano no processo de individualização. Um aspecto muito importante em se atentar nos sonhos, segundo a linha junguiana, é saber como o sonhador, o protagonista no sonho, que representa o ego, lida com as forças malignas, a sombra, para se averiguar como, na vida desperta, a pessoa lida com as adversidades, a autoridade e oposição de ideias. Dormimos cerca de 1/3 de nossas vidas e o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto repousamos. Os quadros simbólicos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos podem nos dar úteis advertências e salutares conselhos, se são espíritos bons, ou induzir-nos ao erro ou lisonjear paixões, se são espíritos imperfeitos. O codificador indagou aos espíritos por que não nos lembramos de todos os sonhos. Os benfeitores responderam: nisso que chamas sono só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento.
No sono ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou no outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Encarnados, não temos consciência das ocupações que podemos assumir durante o momento do sono. Apesar disso, esses trabalhos são inexprimíveis. Infelizmente, porém, a maioria se vale de repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxando-se as defesas próprias, certos impulsos longamente dominados durante a vigília extravasam-se em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Os amigos podem visitar-se durante o sono. Muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podemos ter, sem que o suspeitemos, amigos em outros países. É tão habitual o fato de irmos nos encontrar, durante o sono, com amigos e parentes com os que conhecemos e que nos podem ser úteis, que quase todas as noites fazemos essas visitas. No transcurso do sono, desapertam-se os laços que nos prendem ao corpo e nos lançamos pelo espaço, entrando em relação mais direta com os outros espíritos. Quando dormimos, temos mais capacidades do que no estado de vigília. Lembramos do passado e algumas vezes prevemos o futuro. Adquirimos maior potencialidade e podemos nos colocar em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do além. Recomendamos a tarefa preparatória do repouso físico noturno, através dos trabalhos diários honradamente consagrados, a fim de que a noite organize uma região de reencontro das nossas almas, em preciosa reunião de forças, não unicamente a benefício de nossa experiência pessoal, mas sobretudo ao benefício dos que estão mergulhados na dor. No mundo do sono, alguns comentários espíritas. Em pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia com a Sociedade Americana de Câncer, envolvendo mais de 1 milhão de adultos, descobriu-se uma taxa de mortalidade consideravelmente mais alta entre aqueles que dormiram menos de 4 horas ou mais de 8 horas por noite. A ciência atual tem demonstrado que, durante o sono, o corpo físico não fica em descanso. O cérebro e o sistema imunológico, por exemplo, seguem em plena atividade nesse período. Enquanto dormimos, há intenso movimento corporal que serve para preservar a plasticidade do cérebro. Os neurônios comunicam-se uns com os outros, fortalecem conexões específicas, enfraquecem outras e apagam o que encaram como inútil. A atividade espiritual, durante o sono físico, pode fatigar o corpo. Pois, segundo os benfeitores espirituais, o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Durante o sono o corpo não descansa e a alma também não repousa. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, apenas afrouxam os laços que nos prendem ao corpo e, não precisando este então da presença do espírito, a alma se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Dormir, seja por alguns minutos, parece ser um fator importante para reter conhecimentos adquiridos. Nossos sistemas de memória ainda estão ativos enquanto dormimos. E, mais ainda, o sono favorece nosso discernimento e nossa intuição. Há um custo para todo aprendizado que conseguimos na vigília. Porém, o sono é o preço que pagamos por um instrumento de aprendizado tão fantástico e oneroso como é o cérebro. Durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acudem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se apagam da nossa memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. Estas ideias provêm da liberdade do espírito que se emancipa e que, liberto, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que os outros espíritos dão.
Quando dormimos, existem inúmeros benfeitores espirituais que trabalham e operam socorro cirúrgico ou socorro de outra natureza em nosso favor, seja no mundo orgânico, ou seja no nosso corpo perispiritual. Na emancipação da alma, durante o sono, quando assistida pela espiritualidade superior, as melhoras adquiridas pelo tecido perispirítico são apressadamente assimiladas pelas células do corpo físico. Muitos médicos sabem que o sono é um dos instrumentos mais eficientes da recuperação de saúde do paciente. É bem verdade que a ciência, analisando tão somente os aspectos fisiológicos do adormecer, ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e o sonho. Todavia, desconsiderando a emancipação da alma, desconhecendo as propriedades e funções do perispírito, fica difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso da cidadela física. Diz-se que o sono é a porta que Deus nos abriu, para que possamos ir ter com nossos amigos do além. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperamos a libertação final, que nos restituirá o meio que nos é próprio. Destarte, não podemos ignorar que a nossa atividade espiritual estende-se além do sono físico. Contudo, a invigilância e responsabilidade, à frente de nossos compromissos, geram muitos prejuízos morais, toda vez que nos confiamos ao repouso descompromissados com o bem. São poucos, relativamente, os que sabem dormir inteligentemente. Muitos são mantidos durante o sono em obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor e tentações diversas. Ainda não se tem bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico, contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante momento de refazimento físico, por certo efetuariam as conquistas mais brilhantes, nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados ao arcabouço denso da carne. Infelizmente, porém, a maioria se vale, inconscientemente, do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas, lascívicas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos sexuais, longamente sopitados durante a vigília, acordado, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Pois que muitos de nós durante o sono permanecemos detidos nos círculos de baixa vibração. Esses planos muitas vezes são perpetrados dolorosos dramas que se desenrolam nos campos fisiológicos. Grandes crimes têm nos planos espirituais, durante o sono, as respectivas nascentes e, não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam por nós, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas terrenas. Quando nos revelamos dispostos a servir ao bem de todos, em favor do domínio da luz, costumamos ser imediatamente visitado, nas horas de repouso, por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que podem desintegrar as convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando não estamos convenientemente apoiados no desejo robusto de progredir, redimir-nos e marchar para a frente e para o alto. Do exposto, convidamos a que em nossas palavras possa chegar a tarefa preparatória do descanso noturno, através dos afazeres diários retamente aproveitados, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência individual, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Algumas reflexões espíritas sobre os sonhos. Desde que o homem existe, os sonhos são cercados de mistérios. Para os povos antigos, eles carregavam algo de sobrenatural. Eram vistos como um meio de alguém receber orientações e mensagens do além, tanto das divindades quanto dos desencarnados. Atualmente, cada povo,
Cultura e tradição lidam com o sonho de um modo particular. Há os que não dão a mínima atenção para o assunto. E há aqueles que se dedicam a interpretá-los, numa tentativa de se tornar indivíduos melhores e de viver com mais equilíbrio. Todavia, por que sonhamos? A resposta continua emblemática. Talvez, entre as muitas variáveis, está a regulação de emoções e fatores aos quais damos importância, minimizando os sentimentos tensos. Nossos processos de pensamento trabalham 24 horas por dia e a atividade da mente não é interrompida quando dormimos. O sonho toma entre 20% e 25% do sono. No transcorrer do sono, são selecionadas quais informações guardaremos na memória de longo prazo e o que será descartado. Aparentemente, os critérios de seleção estão baseados em valores emocionais para a autopercepção, nossa ideia de quem somos e quem desejamos nos tornar. Será que no sono, a alma repousa como o corpo? Não, ensinam os espíritos, pois a alma jamais está inativa. Quando adormecemos, o corpo descansa e os nossos sentidos vão enfraquecendo progressivamente à medida em que penetramos em estados de sono mais profundos. Aproveitamos o relaxamento progressivo dos órgãos físicos e vamos nos libertando gradualmente das amarras que o corpo físico nos cria. Durante o sono, afrouxam-se os laços que nos prendem ao corpo e nos lançamos pelo espaço, entrando em relação mais direta com os outros espíritos. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Médicos neurologistas defendem que as imagens que povoam a mente das pessoas no instante do sono são, muitas vezes, resultado de percepções e de memórias antigas que vêm à tona e se encaixam. Isso explicaria os sonhos que parecem trazer soluções para a vida real, como a história do físico alemão Albert Einstein, que concluiu a teoria da relatividade depois de um cochilo. Paul McCartney certa vez acordou com uma música maravilhosa na cabeça. Foi até o piano e começou a achar as notas. Tudo seguiu uma ordem lógica. Gostou muito da melodia e como havia sonhado com ela. Não podia acreditar que tinha escrito aquilo. Foi a coisa mais mágica do mundo, disse o cantor. É dessa maneira que McCartney explicou a criação de Yesterday, 45 anos atrás. Não foi apenas o vocalista dos Beatles que se beneficiou com os sonhos. A tabela periódica, segundo o relato de seu inventor, o químico russo Dmitry Mendeleev, surgiu durante um sonho. Passagens de sonhos são recorrentes nas escrituras. O texto bíblico reúne mais de 700 citações de sonhos e visões. Grande parte do conteúdo do Corão, livro do Islã, foi revelada a Maomé em sonho. Como a psicologia, a neurociência e as religiões analisam as mensagens que vêm à tona durante o sono. Porque interpretá-las corretamente é fundamental para melhorar a vida de alguém. Para alguns analistas, interpretar corretamente o próprio sonho ajuda a perceber com o que estamos insatisfeitos, para fazer pequenos ajustes ou iniciar grandes transformações pessoais. É fato que os sonhos sempre intrigaram e foram objeto de estudo, mas agora eles estão sendo levados mais a sério por neurologistas, psicanalistas e biólogos. Enquanto a biologia procura explicar quais são as estruturas cerebrais envolvidas, a psicanálise se põe a investigar seu conteúdo. Da união dessas duas disciplinas nasceu a neuropsicanálise, uma tentativa de entender os aspectos físicos e psíquicos do sonho. Por outro lado, convenhamos que nesse campo, nenhuma doutrina oferece estudos e apresenta teorias consistentes, como faz a doutrina espírita. O sono e os sonhos são estudados com profundidade por Kardec em O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, onde o ex-sacerdote das antigas Gálias tece discussão a respeito do significado dos sonhos. Há também o livro A Gênese,
Capítulo 14, em que o mestre Lyonês aborda bastante o assunto. Pesquisas atestam que os sonhos podem evoluir naturalmente para o que alguns estudiosos chamam de Mastery Dreams, isto é, a pessoa descobre uma forma de aliviar a dor ou o horror. Alguns terapeutas intervêm nos comportamentos para reduzir os pesadelos, utilizando a mente consciente para controlar o ímpeto agressivo do inconsciente. No sonho lúcido, por exemplo, os pacientes são treinados para tornarem-se conscientes de que estão sonhando, enquanto sonham. Mas, será que uma pessoa que dorme pode ter consciência de que está sonhando? Sim, segundo o psiquiatra holandês Dr. Frederik Willem van Eden, que teve a confirmação feita pelo Dr. Stepan Laberge, na Universidade de Stanford. A mesma resposta era dada por Santo Agostinho e Tomás de Aquino sobre sonhos lúcidos. O que dizer dos pesadelos quando somos perseguidos, quando temos medo, e acordamos assustados? Em muitas situações, os espíritos menos felizes, aos quais estamos sintonizados por vários motivos, quando nos veem sair do corpo, nos perseguem, fazendo-nos voltar, rapidamente, para nos esconder no nosso corpo físico. Acordamos cansados, oração aos pulos, pois, literalmente, corremos. Os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas pusilânimes, conforme elucida o Espiritismo. Leon Denis divide os sonhos em 3 categorias. Primeiramente, o sonho ordinário, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. A segunda categoria equivale ao primeiro grau de desprendimento do espírito, quando este flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo, mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens que rolam pelo espaço. Por último, vêm os sonhos profundos, ou sonhos etéreos. Para os pesquisadores, aplicar na vida real o que acontece quando se está dormindo depende do entendimento sobre os próprios sonhos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dicha, pois for absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Essa linguagem não tem nada a ver com dicionários de simbologia, daqueles que associam sonhar que perdeu um dente com a morte de um conhecido e que uma cobra é sinônimo de traição. Esse entendimento é pessoal, baseado em um sistema de códigos individual, formado pelas experiências de vida de cada um. Aí cabe-nos analisar os medos, desejos, decepções, e tentar adaptá-los ao que sonhamos na noite passada. Devemos registrar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-nos aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Segundo André Luiz, precisamos aprender a extrair sempre os objetivos edificantes entrevisto em sonho. Devemos fugir das interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades na existência em preocupação viciosa e fútil. Kardec perguntou aos espíritos se podem 2 pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono, e os benfeitores explicaram que pode ocorrer o fato, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podemos ter, sem que suspeitemos, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irmos encontrar-nos, durante o sono, com amigos e parentes, com os que conhecemos e que nos podem ser úteis, que quase todas as noites fazemos essas visitas. Mas, é de bom alvitre termos cautela com os sonhos com pessoas encarnadas, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. Por isso, não podemos nos escravizar aos sonhos de que lembremos, embora possamos admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. Métodos de enterrar os mortos. Breves comentários. Li, recentemente, uma revista de curiosidades, noticiando que já há pessoas,
planejando fórmulas de embarcar, desta, para outra melhor, sem deixar o mundo contaminado, em face da putrefação dos restos mortais. Para o método de se enterrar os mortos, ainda não há consenso sobre qual seria a alternativa mais, ecologicamente, correta, já que todas têm algum impacto ambiental. A cremação libera CO2 na atmosfera e soluções, como transformar cinzas cadavéricas em diamante ou jogar no espaço, o que, obviamente, consome muita energia. Alguns especialistas apontam o método Fraser-Drie, por enquanto disponível, apenas, na Suécia. A técnica consiste em congelar o corpo, junto com o nitrogênio líquido, a uma temperatura de 96 graus negativos. Congelados, são colocados para vibrar em uma poderosa esteira e, em poucos minutos, tudo é estilhaçado, transformando-se em pó, na quantidade de 20 kg, a partir de um corpo de 70 kg. O pó é colocado em uma caixa de amido de batata ou de milho, e enterrado. Uma árvore é plantada em cima da caixa para aproveitar os nutrientes. Entre 6 meses e 1 ano, tudo desaparece. Parece até coisa de ficção científica. Para o biólogo Billy Campbell, fundador do primeiro cemitério verde do Zeuá, o Hansey Creek, em funcionamento desde 1996, o enterro mais verde é o que evita desperdício de recursos, não utiliza substâncias tóxicas e opta por materiais biodegradáveis, sem risco de extinção, e protege áreas ameaçadas. A empresa Eternal Refs transforma as cinzas da cremação em uma placa que é colocada no fundo do mar e serve de base para corais. Na Suíça, uma empresa transforma o produto da cremação em diamante. Para fazer a peça, são usados 500 gramas de cinzas e o preço varia, de 2.800 a 10.600 euros. O processo crematório dispensa armazenamento de resíduos e não ocupa terrenos. Uma pessoa com 70 kg de massa se transforma em 1 ou 2 kg de cinzas, enquanto, sob a terra, a decomposição pode durar até 2 anos e deixar cerca de 13 kg de ossos para a posteridade, argumenta o geólogo Lesiro Marques. O problema dos cemitérios tradicionais, destino final de 80% dos brasileiros, por exemplo, é que 75% deles não respeitam determinações técnicas e acabam poluindo o ambiente com necrochorume, substância tóxica produzida pelo cadáver em decomposição. Para o geólogo e professor da Universidade São Judas Tadeu, Lesírio Marques Silva, um corpo de 70 kg gera 30 kg de necrochorume, por exemplo. Os micro-organismos são levados pela água, para fora do cemitério, por quilômetros de distância, causando doenças como tétano, hepatite, febre tifoide e disenteria. De acordo com tese de pesquisa sobre o tema, a cada 70 anos, o planeta terá o número de enterrados na mesma quantidade de encarnados atuais, ou seja, daqui a 7 décadas, terá 6 bilhões de cadáveres sepultados. Enquanto os profitentes do enterro tradicional, inumação, o defendem, por aguardarem o juízo final e a ressurreição do corpo físico, os que aprovam a cremação afirmam que o enterramento tem consequências sanitárias e econômicas, e, nesse raciocínio, explicam que os cemitérios estariam causando sérios danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população em geral. Laudos técnicos atestam que cemitérios contaminam a água potável que passa por eles e conduz sério risco de saúde humana às residências das proximidades, além das águas de nascentes, podendo, também, contaminar quem reside longe dos cemitérios. O planeta tem seus limites espaciais, o que equivale dizer que bilhões e bilhões de corpos enterrados vão encharcar o solo, invadir as águas com o necrochorume, líquido formado a partir da decomposição dos corpos que atacam a natureza, os quais provocariam doenças, disseminando doenças e outros riscos com os quais sanitaristas e pesquisadores têm se preocupado.
Ainda existe bastante solo no Brasil e admitimos, por isso, que não necessitamos copiar, apressadamente, costumes em pleno desacordo com a nossa afeição espiritual. Kardec nada disse a respeito da cremação. Razão pela qual o problema da incineração do corpo merece mais demorado estudo entre nós. Se, para uns, o processo crematório não repercute na alma, para muitos outros, por trás de um cadáver, esconde-se a alma inquieta e sofrida, cuja cremação imediata dos restos mortais será pesadelo terrível e doloroso. Existem teses avessas à cremação, seja por motivo de ordem médico-legal, ou movida por razão de ordem afetiva, e, ainda, a impulsionada pela lógica de ordem religiosa, principalmente, porque a Igreja de Roma era contra o ato, e, até, negava o sacramento às pessoas cremadas. Poderíamos, ainda, acrescentar mais uma objeção, talvez a mais séria, o desconhecimento das coisas do espírito, que persiste, em grande parte, por medo infundido, preconceito arraigado e falta de informação. O assunto é complexo, principalmente, quando consideramos que, muitas vezes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita estar morto, sente-se vivo. Esse estado perdura, por todo o tempo, enquanto existir um liame entre o corpo e o perispírito. O perispírito, desligado do corpo, prova a sensação, mas, como esta não lhe chega através de um canal limitado, torna-se generalizado. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando, assim, ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, mas, de uma forma diversa. Ressalta Kardec, nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e obscura, esclarecendo-se à medida que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que teve quando em vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Chico Xavier, ao ser questionado, no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, de São Paulo, pelo jornalista Almir Guimarães, quanto à cremação de corpos que seria implantada no Brasil, à época, explicou: já ouvimos Emmanuel a esse respeito, e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de, pelo menos, 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Richard Monetti, em seu livro, Quem tem medo da morte, lamenta que nos fornos crematórios de São Paulo, espera-se o prazo legal de 24 horas, e não obstante o regulamento permitir que o cadáver permaneça na câmara frigorífica pelo tempo que a família desejar. Para os cadáveres, creio que o Espiritismo não recomenda nem condena a cremação ou o método Freise-Drie. Mas, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, protelando, por mais tempo, a destinação das vísceras materiais, pois existem, sempre, muitas repercussões de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se esvai o fluido vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que, ainda, solicitam a alma para as sensações da existência material. A impressão da desencarnação é percebida, havendo possibilidades de surgir traumas psíquicos. De start, recomenda-se, aos adeptos da doutrina espírita, que desejam optar pelo processo crematório, o método Freise-Drie, prolongar a operação por um prazo, mínimo, de 72 horas após o desenlace. Síndrome de Smith-Magenis, obsessão ou autoobsessão. Grace Fishik, uma inglesa, de 9 anos, é uma criança carinhosa, que adora cantar, dançar, mas, segundo a ciência, ela sofre de mutação genética rara, chamada de Síndrome de Smith-Magenis, SMS, patologia que causa retardo mental e distúrbios de comportamento e a faz tornar-se violenta de súbito e agrida outras pessoas e a si mesma.
Tais episódios podem durar alguns minutos e às vezes até 3 horas. A mãe de Fishik compara sua filha ao personagem de Médico e o Monstro. Em um minuto, ela está brincando alegremente com seus brinquedos. No outro, nos agredindo ou atacando a si mesma, explica a genitora. Sabe-se que a doença de Fishik é de causa genética, embora não hereditária. É uma patologia genética pouco conhecida no Brasil e sua incidência no mundo é de uma criança afetada a cada 25.000 nascidas vivas. Muitas crianças portadoras da SMS estão sendo acompanhadas como portadoras de deficiência mental sem causa definida ou como autistas. Para os pesquisadores, as características de comportamento e o atraso no desenvolvimento são os que se tornam mais significativos. Há retardo do desenvolvimento neuropsicomotor perceptível nos primeiros anos de vida, atrasos significativos de linguagem, hiperatividade com déficit de atenção, várias formas de auto-injúria, bater a própria cabeça, morder-se, beliscar-se, puxar a pele, dificuldade para conseguir asseio corporal independente, acessos de birra prolongada, raiva, agressão, mau humor, desobediência, teimosia, autoextirpação das unhas. Como poderemos interpretar o caso Grácio Fishik sob o ponto de vista espírita? Especialistas tentam ajudar esses irmãos enfermos, inclusive na fase inicial de seus estudos. Especificamente no campo da genética, alguns estudiosos mais ousados já relacionam algumas doenças de origem nervosa e mental, sendo induzidas pela influência dos espíritos. Todavia, os preconceitos de sempre impedem que as pesquisas avancem. Apesar de poucos informes científicos, há muitas evidências de que o processo obsessivo ou auto-obsessivos, caracterizado por manipulações e interposições de fluidos tóxicos, exerça papel importante na fisiopatogenia das doenças no corpo físico e espiritual, por vezes evoluindo para quadros patológicos gravíssimos. Em qualquer caso, no entanto, o doente é responsável por todos os sinais e sintomas que apresenta, considerando ser ele o mentor intelectual de todos os seus equívocos, passados e presentes. Assim sendo, em dado momento da vida, começa a tomar consciência dos resíduos nefastos do inconsciente e a partir daí exercita-se em culpas, que geram cobranças. Então teremos os conflitos interiores, com o pensamento fixado em alguma coisa, tanto em vigília como em desdobramento. Após a instalação do quadro mórbido, o enfermo caminha com desinteresse total pela vida, isula-se e apresenta baixas vibrações em seu campo eletromagnético, permitindo a partir deste momento a afinização com irmãos em grandes desequilíbrios, terríveis cobradores, evoluindo assim com graves quadros específicos que se enquadram nas doenças neurológicas e mentais. O drama Fishik nos remete a um provável caso de emersão do passado, ou seja, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação espiritual de antigo desafeto, que certamente ainda persegue do plano espiritual, revive a experiência dolorosa do passado e perturba-se-lhe a vida mental, necessitando de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Toda e qualquer patologia física ou mental tem uma causa explicável. A menina Fishik tem imobilizado o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência desastrosa do pretérito, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico da reencarnação, prosseguindo quase que intacta no novo corpo físico. Fixando-se nessa lembrança, quando instada demais perto pelo perseguidor do além, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que tema em ressuscitar. Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o especialista comum,
É apenas uma candidata a algumas formas de tratamento médico. Entretanto, para o espírita, ela pode ser uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. A obsessão, sob qualquer modalidade em que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. A ação fluídica de qualquer nível de obsessão, ou auto-obsessão, sobre o cérebro, se não for removida a tempo, dará, necessariamente, em resultado, o sofrimento orgânico daquela víscera, tanto mais profundo quanto mais tempo estiver sob a influência deletéria daqueles fluidos. Em todas as épocas da história das civilizações existiram doentes psíquicos que sofriam influências nefastas de obsessores, e, em alguns casos, envolvendo personagens que se celebrizaram por seus atos. Nabucodonosor II, rei dos caldeus, sofreu uma licantropia e pastava no jardim do palácio como um animal. Tibério, envolvido por muitos espíritos cobradores, cometeu muitos deslizes, com muita malignidade. Calígula e Gengis Khan marcaram presença em função de suas aberrações psicóticas. Domício Nero, em função de grandes desequilíbrios psíquicos, entre tantos equívocos, mandou assassinar a mãe de sua esposa, e, depois, as reencontrava em desdobramentos. Dostoiévski sofria de ataques epilépticos. Nietzsche perambulou pelos asilos de alienados. Van Gogh cortou as orelhas num momento de insanidade e as enviou de presente para sua musa inspiradora, findando, posteriormente, a vida, com um tiro. Schumann, notável compositor, atirou-se ao Reno, sendo salvo pelos amigos internado no hospício, onde encerrou a carreira. Edgar Allan Poe sucumbiu arrasado pelo álcool e tendo visões infernais. Obviamente, nós espíritas respeitamos as orientações dos profissionais da área de saúde, evitando equívocos como fazer diagnósticos, trocar ou suspender medicamentos e, às vezes, tornar o quadro dos pacientes mais grave que verdadeiramente o são. Compete à medicina, ao tratar seus pacientes, admitindo a hipótese de obsessão, ainda que não comprovada academicamente, pedir ajuda às casas espíritas que exercem suas atividades com objetivos sérios, seguindo os postulados do Cristo e os preceitos da doutrina espírita. Cremos que o passe magnético é de grande importância no tratamento desses irmãos, considerando a oportunidade de polarização de fluidos, dissipando fluidos tóxicos e interpondo fluidos benéficos. Sabemos do valor indiscutível da água magnetizada, fluidificada, que é de grande importância, também, no reequilíbrio do doente, considerando que nelas são introduzidos fluidos potencializados pelas emanações de energias provindas das irradiações de minerais, vegetais e animais. Indispensável, igualmente, é o culto do Evangelho no lar, considerando a oportunidade de leitura do Evangelho e a reflexão sobre seu conteúdo, além das preces que poderão ser proferidas, permitindo o crescimento interior, o exercício da fé, gerando transformações ao nível de renúncias de viciações e paixões inferiores, permitindo a vigilância do ser em seus pensamentos, palavras e atos e muitos outros benefícios que, aos poucos, vão aperfeiçoando o espírito e diminuindo as doenças na terra. Ayahuasca. Estado alterado da consciência. Loucura. Obsessão. Parêntese. O advogado de Carlos Eduardo Sunfeld Nunes, suspeito de ter matado o cartunista Glauco e o filho Raoni, afirmam que o homicida fazia tratamento psicológico, psiquiátrico e antidrogas, e que seu quadro de esquizofrenia teria agravado após ter tido contato com a Igreja do Santo Daime. Há 2 anos, Carlos Eduardo começou a frequentar a seita. E isso coincide com o tempo em que seu estado de saúde piorou.
Alguns afirmaram que não se deveria permitir que o jovem ingerisse a bebida enteógena. Para alguns estudiosos, ingerir bebida enteógena sacramental, conhecida como chá de ayahuasca, santo daime, pode agravar ou gerar um estado psicótico ou problemas psicológicos. O chá de ayahuasca é consumido por comunidades indígenas da Amazônia há, pelo menos, 3